Muita satisfação em chamá-lo de presidente nesse momento, senador Antônio Carlos Valadares, por toda a posição que Vossa Excelência explicitou aqui, mas mais ainda pela carta que divulgou no seu estado, entregando os cargos que tinha indicado no governo, por não concordar em sofrer nenhum tipo de ameaça ou pressão para exercer o seu direito livre de votar, porque foi eleito pelo povo de Sergipe para isso, para votar com sua consciência. Então, eu tenho uma enorme satisfação de poder saudá-lo nesse momento. Mas, senhor presidente, eu só ia falar quando o senador Lobão estava aqui, que ele se referiu ao doutor Ulisses e à encíclica citada e referiu-se ao direito de propriedade privada que o Papa falou e que a Constituição brasileira garante, só que no caso da Constituição ela também garante e define o caráter social das empresas. A empresa precisa ter uma função social. A propriedade privada precisa ter função social. É assim que é definida na Constituição do Brasil. Mas, deixando à parte essa observação, quero também fazer outra, na direção do juiz Marlos, que aqui, de forma muito enfática, defendeu o seu posicionamento e dizia, perguntando preocupado, quem sabe que nesse cenário de Congresso Nacional não exista sequer gente com experiência empresarial para estar votando uma matéria dessa, né? Eu quero tranquilizar o ministro Marlos para dizer que o que mais tem neste Senado Federal e nesta Câmara do Deputado é empresário. O que pouco tem é trabalhador, o representante trabalhador. Agora, empresário não falta. Aliás, Vossas Excelências, pela preparação que tem para serem advogados e depois juízes, sabem que os parlamentos, e o parlamento em nosso país, de maneira especial, é formado sempre pela maioria de representantes da classe dominante da economia. Portanto, aqui, especialmente nesse Senado Federal, não tem menino. Aqui tem grandes empresários e empresários importantes do país. Não fora isso, se tivéssemos aqui trabalhador, talvez a reforma não tivesse aqui hoje, já tivesse caído antes. Portanto, eu quero deixar Vossa Excelência tranquilo em relação a esse ponto. Aqui, no Congresso Nacional, há muita experiência empresarial. O que tem é pouca experiência de trabalhador, que ainda assim, Vossa Excelência tem a felicidade de poder estar presente aqui com alguns representantes, raros representantes desses segmentos no país, como os dois que aqui se pronunciaram, o senador Paim, a senadora Regina e tantos outros, e nós que a vida inteira estivemos ao lado desses interesses. Mas eu gostaria de destacar duas coisas. Os advogados defendem posições em contrário, geralmente, e, portanto, fazem com a interpretação que têm da lei. E não é uma questão sem discussão a ideia da inconstitucionalidade da reforma, discutida não por mim, que poderia ser considerada pouco culta para esse desafio, mas por juristas importantes do nosso país. Por exemplo, refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso. Em o seu voto na ação direta de inconstitucionalidade 3105, o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, afirma que, terminar, senhor presidente, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz no processo de sua concretização verdadeira dimensão negativa, pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidas, isso que falou a senadora Regina, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto nas hipóteses de todo incoerente na espécie, em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais. E continua mais adiante.
Direitos sociais e econômicos, exemplo, direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação, uma vez obtido em determinado grau de realização, passam a constituir simultaneamente uma garantia institucional e um direito subjetivo. A proibição de retrocesso social, entre aspas, nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas, mas o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos. A violação no núcleo essencial efetivado justificará a sanção de inconstitucionalidade relativamente aniquiladoras da chamada justiça social. Portanto, há sim uma discussão, um debate grande em relação ao princípio do retrocesso, da proibição do retrocesso na Constituição brasileira. E quando nós estamos debatendo essa questão, quero afirmar que nesse Congresso, nessa casa, no Senado Federal, de homens e mulheres responsáveis, não há ninguém aqui que seja contra reformas, seja reformas da lei trabalhista, seja reforma previdenciária. O que se está contra é esta reforma em si. Até porque diversos especialistas em economia foram aqui chamados, e inclusive o relator hoje fez questão de reafirmar, o relator na Câmara, que jamais em tempo algum ousou dizer que esta reforma trabalhista ela será capaz de devolver os empregos, ou a geração de empregos aos brasileiros. O que tratam todos eles é de uma série de fatores que atuam na economia para desenvolvê-la e que levam à criação de novos empregos. E entre estes fatores, alguns acreditam que uma reforma deste conteúdo nas leis trabalhistas poderia levar à geração de empregos. E aí ele próprio dizia, mas vocês falam em precarização, mas que precarização? Vamos comparar a precarização, os trabalhadores que vocês estão chamando de precarizados no Reino Unido, na Espanha, com a vida que levam os trabalhadores brasileiros. É claro que nós não podemos comparar. Não podemos comparar os salários desses trabalhadores lá no Reino Unido, mesmo precarizados, conseguem ser muitas vezes maior do que os trabalhadores à base do salário mínimo no Brasil. Mas não é porque eles foram precarizados agora, é porque existia um nível de desenvolvimento social naqueles países que levou à conquista de determinado patamar, que mesmo civilizatório das relações de trabalho e capital, que mesmo esses trabalhadores, sendo submetidos a novas normas, eles ainda assim continuam em condições superiores de desenvolvimento social do que os trabalhadores brasileiros. E, falando nessas novas normas, eu não vejo ninguém que falou se referia à opinião dos trabalhadores desses países. Não conheço uma só reforma desta, realizada nesses países, que não tenha tido a veemente oposição dos trabalhadores. Nenhum desses países. Aliás, o trabalho intermitente no Reino Unido está sendo revisto, discutido para revisão. O que nós não podemos é, em nome de interesse de determinados segmentos e grupos, nós não somos aqui, não fizemos concurso para chegar no Senado. Nós não estamos aqui defendendo opiniões filosóficas sobre as questões. Nós estamos defendendo opiniões filosóficas com base no voto do povo. E temos a obrigação e o dever de ouvir este povo para o qual legislamos a respeito desses assuntos. Então, nós podemos até ter uma posição semelhante à da Justiça do Trabalho, que tem uma função social, digamos assim, de equilibrar as relações entre capital e trabalho no nosso país. No Parlamento, nós temos a função também de fazer leis que possam significar um equilíbrio da relação entre o capital e o trabalho, mas jamais uma lei que possa beneficiar apenas o lado do capital. Para finalizar, presidente,
me preocupa um pouco toda vez que se fala nessa questão da contribuição sindical. Muitas vezes, a referência se dá sempre aos privilégios que, eventualmente, esses sindicalistas e que recebem os sindicatos a contribuição sindical possam estar tendo. Certamente, privilégios bastante distantes dos que recebem os mesmos sindicalistas ou representantes do empresariado. Para isso, basta ver que as declarações sobre o fim do imposto sindical representam o fim imediato da maior parte dos sindicatos brasileiros. No entanto, quando nos referimos a esta contribuição para os sindicatos ou as empresas ou as instituições como as federações das indústrias no Brasil, elas vão significar 10%. Por quê? Porque está sendo mantido a contribuição do Sistema S, que é a principal contribuição, a principal arrecadação de sustentar das representações empresariais no Brasil. Portanto, me incomoda, me cheira um pouco a um preconceito de classe, essa história do imposto sindical. Há um certo ojeriza de classe com os trabalhadores, que estes, primeiro eu quero até dizer, em meu benefício e em benefício do PT, não sou do PT. Em segundo, na Constituinte que participei, o PT não defendia imposto sindical. O terceiro, já havia um movimento, até pouco tempo, na Câmara dos Deputados, de discussão de uma nova legislação para o financiamento dos sindicatos no Brasil. Portanto, esta não é uma questão que não esteja sendo discutida pelos sindicatos ou pela base sindical. O que há, no entanto, é uma certa raiva, um ódio de classes que nós vimos e ouvimos nos discursos na Câmara dos Deputados, acusando as manifestações políticas de serem financiadas pela CUT, pela CTB, pelas centrais sindicais, quando ninguém acusa a Fiesp e o seu pato de financiar as manifestações contra este pensamento. Então, são dois pesos e duas medidas, isso me incomoda. Eu quero discutir um novo tipo de financiamento para os sindicatos no Brasil. Acho que há muito equívoco ainda na legislação que prevê o imposto sindical. Mas não é possível que nós possamos fazer isto tendo um certo asco de classe colocado contra a existência dos sindicatos no Brasil e sempre mais benéfico em relação à organização sindical patronal em nosso país. Muito obrigada. Muito bem, senhora senadora Lídice da Mata. Agora